Lembrando que o canal Switch TV BR agora é parceiro da Centauro. Quer ter 10% de desconto em qualquer produto vendido e entregue pela Centauro? É só usar o cupom SWITCH10 e fazer a festa. Peguei aqui esse relatório do Pisou na Linha, onde ele compilou alguns dos primeiros reports que saíram pós-notícia da disponibilidade do Yannis. Então vamos aqui dar uma passada ponto a ponto e aí eu vou comentando sobre cada um dos tópicos. Bastidores e notícias de Yannis Antetokounmpo no mercado. Motivado para ir ao Knicks? Primeiro tópico. New York conta com uma situação difícil para negociar por Antetokounmpo, sobretudo por não ter escolhas desprotegidas negociáveis. O Knicks, lembrando que o Knicks abriu mão de todo o seu capital de draft para ter o Mikal Bridges, né? Muito importante lembrar disso. O Knicks conta com os desejos de Antetokounmpo como trunfo, algo que já foi relatado anteriormente. Inclusive, isso é algo que eu venho falando, né? Que o Knicks... mas o Knicks não tem ativo. Beleza. Mas o Knicks tem o ativo mais valioso numa troca pelo Yannis, que é a vontade do Yannis de ir pra lá. A vontade do Yannis de ir pra lá é de longe o melhor ativo que o Knicks pode ter. Porque eu duvido que o Bucks vá contrariar a vontade do Yannis. É óbvio que o Bucks, como instituição, tem o dever de ouvir propostas de outros times. O Bucks tem que fazer isso. Assim como o Dallas tinha que ter feito isso em relação ao Luka. Por isso que a troca do Luka foi tão maluca. Porque Dallas não abriu o mercado. Dallas não abriu o leilão. Dallas não ouviu propostas de outros times. Dallas foi no Lakers e mandou o Luka pro Lakers porque o Nico Harrison queria. O Bucks tem que fazer o contrário. O Bucks tem que ouvir outras propostas, tá? Mas eu duvido muito que o Bucks vá trocar o Yannis pra um time que ele não queira ir. Eu duvido muito. Porque, velho, é o maior jogador da história da franquia. É um cara que, se sacrificou pela franquia durante anos. Né, jogou fora anos e anos do seu prime pra ficar no time. Cara, a verdade é que o Yannis tinha que ter ido embora do Bucks há pelo menos uns 3 anos, entendeu? Pelo menos uns 3 anos. Ele ficou lá, firme. Ficou. Então eu acho que até por uma espécie de gratidão, o Bucks não vai mandar o Yannis pra um time que ele não quer. E o que vem sendo reportado por várias fontes nos últimos meses é que o Yannis tem vontade sim de ir pra um grande mercado e tem vontade sim de ir pro Knicks. E esse acaba sendo o melhor ativo que o Knicks tem. Porque se o Yannis chega no Bucks e fala, galera, eu quero muito ir pro Knicks. Muito ir pro Knicks. Me mandem pro Knicks. Cara, eu duvido que o Bucks não vai trocar ele pro Knicks. Eu duvido muito, tá? Mas enfim, seguindo. Além de estar disposto a buscar Jrue Holiday, alguém que o grego gostaria de voltar a jogar juntos, rumores afirmam que a ideia de vencer um título em New York atrai Yannis. E esse é um ponto importante. Mesmo o Knicks tendo como principal ativo a vontade do Yannis, não é como se o Knicks estivesse se escorando 100% nisso. Tá? As informações são de que o Knicks teria um plano montado para pegar o Yannis. O plano seria trocar pelo Jrue Holiday, que é um cara que o Yannis gosta, que foi campeão com o Yannis, é um cara que o Yannis gostaria de jogar junto de novo, né? E o Knicks tem capital para pegar o Jrue Holiday, né? Por exemplo, uma troca envolvendo o Mikal Bridges seria o suficiente para trazer o Jrue Holiday. E eu, sinceramente, não duvido do Blazers trocar não, tá? Né? O Holiday é um cara mais veterano, um cara mais velho. O Mikal Bridges, mesmo não sendo... né, uma puta estrela, como muita gente achou que ele se tornaria, eu caí no conto do vigário do Mikal Bridges. Eu achei que o Mikal Bridges se tornaria uma estrela na NBA. Não se tornou. Mas ele ainda assim, cara, é um dos melhores trainees da liga, um jogador que tem um valor muito alto, é um cara mais jovem, então eu acho que pro plano do Blazers, cara, eu vejo com bons olhos eles trocarem o Holiday pelo Mikal. Eu vejo com bons olhos. E aí, essa seria uma estratégia boa, porque o Knicks vai lá, traz o Jrue Holiday, um cara que o Yannis gosta, um cara que também vai contribuir muito com o time, não é como se o Holiday fosse vir pro Knicks só pra ser uma isca. Não, ele seria também uma isca pro Yannis. Mas ele também é um cara que ajudaria demais, um cara experiente, veterano, né? Ele ajudaria muito o backcourt defensivo do Knicks, que é um problema, né? Por conta do Brunson. Eles poderiam montar uma dobradinha muito boa, né? De Brunson e Holiday. E aí você usa o Josh Hart como sexto homem. Então você traz o Holiday e usa ele como, né? A famosa isca pra trazer o Yannis. Então o Knicks não é como se o Knicks estivesse 100% escorado na vontade do Yannis. Não. Eles sabem que o Yannis quer ir pra lá, mas eles querem atrair ele de outras formas também. E uma dessas formas seria a troca pelo Holiday. Eu acho um bom plano. Se o Knicks realmente consegue fazer isso, eu acho que é uma ótima. E parece que é o que o Knicks vai tentar fazer. Pelo menos é o que diz aqui o Ian Bagley. É só que um ponto é importante falar. E aí é pensando na ótica do Bucks. Luiz, você falou que se o Yannis falar que quer ir pro Knicks, o Bucks vai trocar ele pra lá. Sim, mas aí pode ser que o Bucks
não troque agora. Porque como é falado aqui, ó, o Knicks não tem escolhas desprotegidas negociáveis. Não tem. E o que foi reportado logo após a notícia de que o Giannis estaria disponível é de que o Bucks estaria procurando um jogador jovem e capital de draft relevante para trocar o Giannis. Essa seria a pedida do Bucks. Jogador jovem e um bom capital de draft. E aí o Knicks não tem esse capital de draft para dar agora. Porém, se o Bucks esperar a off-season, o Knicks vai ter um capital de draft maior. Vai ter, acho que até o dobro de escolhas de primeira rodada negociáveis, tá? Entendeu? O Knicks não tem nenhuma pick própria disponível para trocar agora. Só tem pick swap. Na off-season, vai liberar algumas picks pro Knicks utilizar. Então pode ser que o Bucks, sabendo que o Giannis quer ir pro Knicks, pode ser que o Bucks aguarde off-season para conseguir tirar um pouquinho mais do Knicks. Claro que tem a possibilidade de envolver uma terceira equipe, e aí, né, o Knicks arruma umas picks de outros times para fazer, né, um pacote um pouco melhorzinho, mas se o Bucks quiser as picks do próprio Knicks, pode esperar a off-season, que aí o Knicks vai ter mais picks para oferecer. E isso é uma possibilidade também. Só uma possibilidade também. Ah, Luiz, mas você acha que, qual a probabilidade do Giannis ser trocado só na off-season? Cara, eu acho que é uma probabilidade alta, viu? Sendo bem sincero. Eu entendo que não trocar agora é complicado, porque o Giannis ele vai voltar de lesão. Será que ele vai jogar já com todo mundo sabendo que ele vai embora? Como que seria o clima? Será que ele... Entendeu? Vai ficar um clima meio esquisito se o Giannis não for trocado agora. Mas, cara, se o Bucks quiser mesmo pegar mais ativos de um Knicks, por exemplo... Cara, esperar off-season é a melhor coisa. Até porque o valor do Giannis não vai mudar daqui pra off-season. Não vai. E o interesse em cima do Giannis vai permanecer. Então, eu não acho impossível o Giannis não ser trocado agora e ser trocado na off-season, não. Acho bem possível, inclusive. Do Bucks não trocar ele agora pra aproveitar, né, a entrada de outros players na off-season. Porque na off-season, outros times vão entrar na disputa. Vamos supor que nesse playoff, o OKC caia mais cedo, o OKC caia numa segunda rodada, pra um Denver, que tem chance de acontecer, ou pra um San Antonio. Cara, não duvido de num cenário desse, o OKC olhar pro Giannis e falar, quer saber? Que se foda. Chega aí, J-Dub, caminhão de pique, vamos pra cima do Giannis. San Antonio pode ir pra cima do Giannis no off-season. Vamos supor que Darryl Fox vá mal no playoff, o que pode acontecer, porque o Fox ele oscila bastante. Cara, pode ser que San Antonio olhe e fale, cara, vamos pros caralho, vamos pra cima do Giannis agora. Pega o Fox, pega as piques e vai pra cima, entendeu? Aí você vai ter o Knicks tendo mais escolhas, né, pra trocar. O próprio Miami Heat vai ter mais escolhas pra trocar, inclusive o próximo tópico aqui é Miami Heat, tá entendendo? Então, pensando até no leilão e tal, em conseguir mais ativos, segurar a troca do Giannis pra off-season faz mais sentido pro Bucks. Agora, tudo vai depender do que acontecer nessas próximas semanas. Pra mim, cara, tudo depende do nível de pressão que o Giannis vai fazer nos bastidores. Se o Giannis chegar e falar, galera, querem segurar pra off-season? Beleza, eu termino o ano jogando aqui, faço os meus últimos jogos aqui no time, beleza, show de bola. Vai ficar um clima meio merda? Vai ficar um clima meio merda, mas show de bola. Agora, se ele chegar e falar, galera, não quero esperar, me troca agora, quero ir embora agora, eu quero terminar a temporada em outro time. Eu já quero estar em outro time agora, pra me adaptar, já pra competir, porque eu sei que aqui eu não vou competir por nada esse ano. Tudo vai depender do nível de pressão que o Giannis fizer. Mas, Luiz, se você fosse o GM, e se o Giannis não estivesse fazendo pressão, eu esperaria off-season. Mas então, sobre a questão Knicks, é isso. Tá? O Knicks não tem escolhas desprotegidas para oferecer agora, mas tem a questão de ser o Knicks e de o Giannis querer ir para lá. E eles devem ir atrás do Holiday para usar como isca pro Giannis bater o pé e falar, galera, me manda logo pro Knicks que eu quero jogar lá, quero ir para Nova York, quero jogar com o Holiday, vambora. Esse seria o plano do Knicks.